Rádio Kairos, 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel. Localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na rua 7 de setembro, 2323. Pertencente à Igreja Assembleia de Deus. Pastor-presidente, pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Kairos 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Kairos FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Kairos 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Morada do Todo-Poderoso.
Jesus, e hoje estamos para mais um programa, né? Estamos aqui na Rádio Kairos, nos estúdios da Rádio Kairos, mais um programa Psicologia em Foco. Agradecemos a Deus pela oportunidade, né, que Ele nos dá de mais uma semana que nós estamos encerrando, né? Sábado é o último dia da semana e estamos aqui. E precisamos ser gratos a Deus pelo respirar, pela vida, por estarmos aqui com saúde e estarmos bem. Somos gratos a Ele todos os dias. Lembrando que a gratidão precede a felicidade. Né? Estamos para mais um programa. Hoje o primeiro sábado, primeiro do mês de setembro. Mês da primavera, mês das flores. Mês onde tudo começa a florescer. E o meu desejo, tenho certeza que Deus também deseja isso para mim, para você, que a nossa vida venha a florescer, começar um tempo de florescer coisas boas, que a nossa estação seja uma estação promissora. Sabemos que a nossa vida ela se caracteriza por tempos, por estações, e sempre chega o tempo da florada, onde os passarinhos cantam, e nós estamos nesse mês, um mês muito agradável, muito gostoso, que a gente vê tanta beleza nas cores pela rua, a gente consegue sair e ver tantas coisas bonitas, e que assim seja na nossa vida, não é mesmo? Hoje estarei começando a falar sobre um assunto bastante necessário. A maioria de vocês já sabe que o mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo, daquela campanha onde é nesse período específico, não que seja somente no mês de setembro, mas destacado essa campanha, essa ideia de valorização da vida, um mês de prevenção ao suicídio. E hoje eu estarei falando um pouco sobre isso, vou estar comentando e trazendo assuntos e informações durante todo o mês de setembro, esses 4 sábados que nós teremos durante o mês de setembro para a gente refletir. Até hoje estou aqui de camiseta amarela, Vim exatamente para trazer essa menção do mês do setembro amarelo, que nós possamos nos colocar com ouvidos prontos, com o olhar atento para aquelas pessoas que precisam. São tantas as pessoas que necessitam de nossa ajuda e que nós possamos estar prontos, dispostos e enxergando, não somente olhando, mas enxergando aquilo que acontece próximo a nós, não é mesmo? Então fique em sintonia, vai compartilhando o link da live, vai convidando seus amigos e fica na escuta, fica na audiência, que a gente vai estar trazendo esse assunto hoje para a gente refletir um pouco, e se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente já consegue mudar muitas coisas nesse mundo. Como o beija-flor, ele foi lá, estava carregando água para apagar o incêndio da floresta. Pode parecer assim, mas o que um beija-flor vai fazer? Mas se um beija-flor começar, ele motiva outros e juntos nós conseguimos muito. Juntos nós somos mais fortes. Então fica na audiência, fica na escuta. Ficaremos agora com louvor e retornamos falando sobre essa campanha tão importante, Setembro Amarelo. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz.
tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E retornamos depois desse lindo louvor, onde realmente nós podemos perceber e nós devemos, sim, e sempre lembrar que Jesus, ele nos ama, que nós somos amadas e amados por ele, mesmo que nós não venhamos a receber aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos das pessoas, do mundo, do tempo em que nós vivemos, que nós sempre saibamos que ele nos acolhe, que ele nos abraça, que ele nos protege, que ele vem estar e está todos os dias ao nosso lado, não é? Aqui nós já estamos com o pessoal em sintonia. Quero mandar um abraço para Laís, que já está assistindo, não é? Um abraço, Laís, sempre na sintonia, não é? Sempre conosco aqui, nos acompanhando. É bom porque assim, eu e o Clederson, a gente não se sente sozinho, não é? A gente sempre tem o pessoal aqui que está em sintonia, que está conosco. E hoje, né, para quem está chegando agora, quem está sintonizando agora, hoje estarei falando sobre o tema, não é, do Setembro Amarelo, um tema dessa campanha, né, que já acontece no Brasil desde 2014, 2015, em torno dessa data que começou, que chegou ao Brasil, não é? Mas eu quero falar um pouquinho, né, dessa campanha, como que ela começou, de onde que veio, por quê, como assim, de onde, né? De onde surgiu essa ideia? Então, ela, apesar de ser uma campanha que hoje traz a questão da valorização da vida, e a ideia é essa,
destacar essa importância, ela surgiu com um fato, não é, triste, trágico, que foi o suicídio de um jovem rapaz de 17 anos, de uma adolescente, não é, Mike M., em 1994, nos Estados Unidos. Ele era um rapaz, não é, muito alegre, comunicativo, tinha um Mustang amarelo 68 e ele acabou se suicidando. A família, os amigos, ninguém nunca percebeu nada, não perceberam a sua dor, porque alguém que faz isso contra si, com certeza tem uma grande dor na alma, uma grande dor, uma grande ferida. Só que ninguém percebeu. E quando isso aconteceu, a sua família, os seus pais, os seus amigos resolveram no velório distribuírem cartões amarelos e fitas amarelas, para que as pessoas, porque todas as pessoas que sentissem necessidade, que quisessem ajuda, que precisassem conversar, que elas usassem esses cartões amarelos para pedir ajuda. E a partir de então isso começou a se expandir, começou a acontecer essa campanha, esse movimento foi muito bem visto e aceito pelo país e começou a expandir no país. Então começou a acontecer, e de lá para cá que então surge a campanha do Setembro Amarelo. No Brasil chegou, como eu falei, em torno de 2014, 2015, que começou a acontecer a campanha, não é? E essa campanha veio junto com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, e outros órgãos também. E a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né, que agora vai acontecer na sexta-feira, né, dia 10 de setembro, que é o dia oficial. Mas o mês inteiro é o mês escolhido para se trabalhar essa campanha, né, para se trabalhar esse assunto, para se destacar a importância da valorização da vida. E eu gosto sempre de falar, quando eu trabalho a questão do Setembro Amarelo, não é? Que sempre todos os anos nesse mês a gente foca, principalmente porque muito dos índices de suicídio, do elevado número, está relacionado à saúde mental. Então não tem como desvincular saúde mental da questão do suicídio. E enquanto profissional da área de saúde mental, eu não posso me distanciar disso, eu não posso estar distante, ficar fora dessa campanha. Mas eu gosto de trabalhar muito mais o foco da valorização à vida, do que tanto falar no suicídio em si, porque nós sabemos da importância, nós percebemos que quanto mais, muitas vezes a gente falar no suicídio em si, muitas vezes pode prejudicar também. Então eu prefiro trabalhar no resgatar a importância da vida, resgatar o significado da vida, resgatar a importância e a valorização da vida, porque é exatamente isso que nós queremos. A gente não quer tanto falar de suicídio, mas como nós queremos falar sobre a valorização, o valorizar a nossa vida. E hoje eu estou aqui, eu até trouxe, não é, eu estou com uma caixa, um livro em caixa, né, que se chama Sim à Vida, que é de um casal de colegas meus da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eles criaram, né, esse livro em caixa que tem 100 perguntas para prevenir o suicídio. Eu selecionei algumas aqui e eu vou, durante essa hora aqui do programa, eu vou estar lendo algumas perguntas para deixar para vocês refletirem. Eu vou tirar uma aqui aleatória agora para eu ler. E essa que eu tirei aqui, né, deixa eu mostrar, a cartinha é assim, ó, diz Sim à Vida, e atrás temos a pergunta. E essa aqui que eu tirei diz assim: quais são as áreas de sua vida em que você acredita que mais precisa de ajuda? Nós sempre temos ou estamos em algum momento, naquele momento, em alguma área da nossa vida está precisando de uma ajuda, de uma atenção a mais. Isso não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. O problema só existe quando a gente não quer a ajuda, quando nós pensamos, achamos e acreditamos que podemos resolver tudo sozinho. E isso sozinho muitas vezes não só se refere à ajuda das pessoas, como à exclusão da fé, à exclusão de Deus, à exclusão desse ponto tão importante que é a nossa espiritualidade, a espiritualidade do ser
humano. Algumas pessoas, elas se distanciam, elas acreditam, elas se isolam socialmente e emocionalmente, tanto que elas não querem, não permitem que ninguém chegue com ajuda. Isso é muito difícil, porque nós todos precisamos de ajuda. Não existe quem não precise de uma ajuda. Não importa se eu estou bem, se eu estou num período melhor ou pior da minha vida, com dificuldade ou não, nós sempre vamos precisar de ajuda. Porque nós não somos seres autossuficientes, que eu não preciso de ninguém, posso fazer tudo e viver sozinho. Não. Mas existe sim muito orgulho no ser humano que impede as pessoas de reconhecerem que precisam de ajuda, que precisam melhorar questões na sua vida. Então essa pergunta, né, que vocês possam refletir também, ó, quais são as áreas da sua vida em que você acredita que mais precisa de ajuda? A gente sempre tem, eu tenho, todo mundo. Então pensa aí, vai anotando as perguntas, vai anotando as respostas, que a gente vai trabalhando e trazendo esses assuntos, essas questões, para a gente refletir sobre como poderemos dizer sim à vida, e com qualidade, e como nós poderemos também estar atentos e com os nossos olhos realmente para enxergar, além daquela situação que nós vimos, enxergar no outro, em quem está próximo a nós, as suas dores, as suas necessidades, e a gente se colocar disponível para ajudar. Existem muitas maneiras e muitas atitudes que nós podemos ter para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que precisam de ajuda, né? Um ponto importante, eu vou trazer até alguns aqui comentando com vocês, que é o acolher. Muitas vezes nós não conseguimos acolher, nós não sabemos, nós não conseguimos realmente ter uma atitude acolhedora com o outro. A gente não consegue acolher. Muitas vezes porque eu também estou com uma dor, e aí a dor do outro toca na minha dor, fere na minha dor. Não é? Porque a gente sabe, sempre, como eu já falei várias vezes aqui, que pessoas feridas ferem os outros, né? A pessoa ferida, ela fere o outro, ela sangra em cima do outro porque ela está ferida. Eu preciso primeiro curar-me para depois eu poder ajudar o outro a se curar. Então a gente vai se curando. Não significa, não quer dizer que a gente não tenha problemas, mas a gente precisa ir curando as nossas feridas. Eu fui ferido, o outro me machucou, eu preciso ir lá e buscar o processo de cura, começar a curar para aquela ferida cicatrizar. Vai ficar até uma marquinha, vai ficar uma cicatriz? Vai, mas não vai mais estar aberta, não vai sangrar, não vai mais doer. Então a gente precisa se curar. E falando de valorização à vida, falando de Setembro Amarelo, como eu comecei dizendo, o acolher é muito importante. Outro ponto que é muito que a gente precisa prestar muita atenção é o não julgar, né? Ouvir sem julgar, sem julgamentos, porque nós, seres humanos, nós tendemos a julgar o outro, nós tendemos a trazer a nossa opinião sobre aquele assunto, sobre aquela atitude, sobre aquele comportamento. Parece que é tão mais fácil, né? A gente sempre acusar o outro, a gente julgar o outro, que o outro não fez, ou que o outro fez, ou que era desse jeito. Julgamentos. E o julgar, e eu me incluo, a gente julga, muitas vezes a gente precisa aprender a começar a policiar em nós isso. Para quê? Porque quando eu vou exercer esse movimento de julgar, quando eu vou ter um pensamento, para aí. Não vou julgar, porque eu não sei do outro. Eu julgo sem saber o que o outro viveu, o que o outro passou, por que daquela atitude, o que aconteceu. Eu faço o meu julgamento e já atribuo o que é. Eu já faço o diagnóstico, a tradução do comportamento, da atitude da outra pessoa. E muitas vezes não é nem de longe aquilo que eu estou julgando, aquilo que eu estou pensando, mas nós nos colocamos num lugar de não querer ouvir, de não querer aceitar, de não querer entender. E aí esse comportamento fala muito mais de mim do que do outro, porque eu julgo o outro, eu não quero entender, eu não quero ouvir, eu não quero aceitar, mas quando eu faço isso está falando sobre mim. Eu que sou essa pessoa que não quer ouvir, que é orgulhosa, que é rígida demais e que não quer estar disponível para viver de forma leve e dizer sim à vida, acolher, não é? Receber, me conectar com a vida, o que faz sentido com a vida, qual o significado, qual a importância da vida,
Quantas coisas boas, não é, a vida nos proporciona. Deus nos deixou tantas coisas boas, Ele deseja e Ele sempre abre as possibilidades para coisas boas para nós. Basta apenas nós olharmos. Qual o foco que eu estou dando? Eu tenho foco no positivo ou no negativo? Eu vou enxergar aquilo que eu quero ver. Aí aquela história que eu sempre falo, do copo, né? Ou o copo ele está meio vazio ou meio cheio. Qual é a minha decisão? Qual é a minha escolha? Eu prefiro ficar com o copo está meio cheio. Mas tem pessoas que não, o copo está meio vazio. Olha pelo negativo, olha o vazio, não olha o cheio. E é perspectiva, é o olhar. Então, como nós estamos olhando para a nossa vida? E a vida é tempo, tempo é vida. E quanto mais eu fico imerso numa situação de olhar somente para o negativo e não querer ajuda e mergulhar numa tristeza, mergulhar num tempo sombrio, o tempo está passando e esse tempo, 1 minuto, que passou 5 minutos, olha, nós já estamos aqui a 30 minutos do programa. 30 minutos que não voltam mais. Não adianta. Quero fazer de novo, quero corrigir. Posso fazer, mas não vai voltar o tempo. O tempo ele não volta. Então, o que passou, eu não tenho como recuperar. E aí, quando eu desperdiço, quando eu não valorizo, quando eu não olho com amor, com cuidado, com atenção, com valorização da vida que eu tenho, o tempo está passando e está sendo desperdiçado. E se a gente parar para pensar nesse último ano, quantas pessoas, quantas perdas nós tivemos por essa doença, pelo vírus, por uma série de coisas, pessoas que não conseguiram superar, sobreviver a ele. Mas nós estamos aqui. E esse não é um grande motivo já para nós valorizarmos a nossa vida? E aí é importante, como eu falei, seguindo, acolher, ouvir com atenção, né? Sem julgamento, ouvir sem julgar o outro, né? Dar espaço para a pessoa falar, porque muitas vezes a pessoa ela precisa, ela quer falar, ela não quer, ela só quer o meu ouvido, ela só quer a minha atenção auditiva. Então a gente precisa, né, ajudar dessa maneira. Ela não quer ouvir orientações, dizer, eu faria isso, eu faria aquilo. Não, ela precisa falar e quer que eu escute. Outra necessidade que é algo importante de nós fazermos é a gente conseguir orientar essa pessoa, oferecer ajuda, se colocar disponível, orientar onde que essa pessoa pode, deve, precisa buscar ajuda, precisa buscar um profissional, precisa conversar com alguém, precisa falar das suas dores, precisa falar dos seus problemas, não é? Todos nós enfrentamos problemas. E aí, eu sempre penso que é um movimento que a gente pode fazer, muitos de nós, e talvez vocês que estão me ouvindo, podem pensar assim, tá, mas se alguém diz para mim que está pensando algo de ruim contra si, se alguém diz para mim que não tem mais desejo de viver, às vezes a pessoa não fala assim, eu vou fazer isso contra mim, não, mas ela pode dizer, ele pode dizer assim, eu não tenho mais vontade de viver, a vida está ruim. Isso é algo que está passando, às vezes ainda não está tão claro, mas é uma pessoa que não está bem e precisa de ajuda. E um movimento que eu gosto de fazer e que não é difícil, que tu pode fazer, é pensar assim, quantas outras vezes tu já te sentiu assim diante de uma situação? E aí a pessoa vai parar, ela vai ser levada a pensar, olha, quantas vezes, deixa eu pensar, olha, eu acho que eu já teve uma vez, tanto tempo atrás, que eu me senti assim, porque eu enfrentei tal situação. Nossa, foi muito difícil, eu enfrentei isso, eu chorava, eu estava muito triste, eu enfrentei essa situação, foi muito ruim, foi muito difícil. Sim, tá, então enfrentou. Tá, e teve outras situações? E a gente vai, né, conduzindo essa pessoa para ela acessar essas memórias, ela acessar essas informações. E aí a pessoa provavelmente vai lembrar, porque sempre a gente nós já passamos por situações difíceis. Né? Todos nós, a gente não vive num mar de rosas, não é num conto de fadas, só coisas boas, só felicidade, só alegria. Não, a nossa vida é como quando nós andamos na montanha-russa. Quem que já andou de montanha-russa? Quem já andou de montanha-russa sabe como é que é. Tem horas que a gente desce, meu Deus, é uma loucura, né? Desce.
tem outras horas que começa a subir, às vezes não é difícil, vai até fazendo aquele barulho, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. É assim. Tem horas que eu estou lá embaixo, mas tem horas que eu estou lá em cima. E a nossa vida é exatamente assim. Ela é feita de altos e baixos. Tem horas que eu estou no vale, tem horas que eu estou lá embaixo na montanha-russa, mas tem horas que eu estou no topo da montanha. Eu estou lá em cima e consigo contemplar e ver muito mais longe e ver muito mais coisas. Agora, quando eu estou no vale, na maioria das vezes a gente não vai ver nada, para não dizer todas as vezes, né? O que a gente vai ver em torno de nós? Terra, pedras, montanha, não vai ver nada. E o céu? O céu que a gente vai ver, porque quando a gente eleva os nossos olhos, a gente vê o céu. É o que a gente vai ver, só isso. Mas quando a gente não desiste, a gente continua aspirando chegar ao topo da montanha, e a gente continua se esforçando, a gente, quando chega lá, a gente enxerga longe, a gente consegue ver outras paisagens, a gente vê o céu, mas a gente vê pastagens, a gente vê longe, a gente vê cidade, a gente vê muita coisa que lá no vale eu não via. Então é importante, mesmo quando nós estamos num momento difícil da vida lá embaixo, na montanha-russa lá embaixo, que a gente queira subir, que a gente queira estar lá em cima. Porque a gente chegando lá, a gente vai ter outra visão e vai ver que a gente superou e a gente suportou. Mas voltando, convidar a pessoa e levá-la nesse movimento dela refletir e acessar as suas memórias e pensar e ver que ela teve momentos difíceis, onde ela já se sentiu assim, onde não foi bom, onde doeu, onde chorou, mas que ela superou, que ela sobreviveu. Então, se eu sobrevivi lá atrás, eu posso sobreviver de novo. Eu vou sobreviver, eu tenho todas as condições. Então, é possível de passar esse momento de dor. É difícil? Sim. É dolorido? Pode ser que as pessoas vão, pode ser que eu fique somente eu aqui, vai deixar um buraco imenso no meu coração, no meu peito, vai deixar um vazio grandioso demais, mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer nisso. Eu não vou morrer de nenhuma maneira. Nem o literal e nem no emocional, não. Eu vou sobreviver, eu vou superar. Mas isso é a nossa decisão. Então, quando a gente começa a olhar, a gente faz a pessoa se colocar numa situação de que ela observa que ela já superou outras situações difíceis na sua vida. E que é mais uma situação. Então, a gente pode superar, a gente pode vencer. É possível. Então isso é uma maneira também da gente fazer uma conexão, um link desta pessoa com a importância da vida, da valorização da vida. Outra coisa que é bem interessante, que um dia eu vi uma psicóloga falando, uma colega, ela falava o seguinte, que numa situação que ela atendia uma paciente com ideação suicida, e que um belo dia essa pessoa, ela estava pronta para fazer algo, porém ela ligou para a psicóloga. E isso nos mostra o quê? Que a pessoa, que nenhuma pessoa quer isso, quer fazer mal para si. Não, a pessoa, ela simplesmente quer acabar e dar fim à dor que ela sente dentro do seu peito, que ela sente dentro dela. E isso pode ser, a gente pode sim ajudar, e essa dor pode passar, ela pode sim passar, ela tem como, sem necessariamente fazer algo contra a sua própria vida. A gente precisa acabar com a dor, não com a vida. E aí assim, a psicóloga começou a agir numa conexão assim das coisas que ela gostava, das coisas que essa moça gostava. O que tu gosta de comer? Qual a coisa mais saborosa, mais gostosa que tu já comeu? Acho que era brigadeiro que a psicóloga falou, que a minha colega falou. Acho que era brigadeiro que ela disse. Não lembro direito, mas acho que era. Então, você já parou para pensar que se qualquer coisa que venha acontecer, tu nunca mais vai poder sentir o gosto do brigadeiro? Brigadeiro é muito bom, né? E daí ela começou. Olha só, vamos tentar. Pensa, qual o sabor do brigadeiro? Qual o gosto? Olha só, não vai dando água na boca? E ela começou por esse caminho, conduzindo, né? E trazendo coisas importantes na vida dessa pessoa. Coisas importantes, coisas gostosas, coisas especiais, momentos especiais, pessoas especiais. E aí,
trazer de volta para a importância, o quanto é bom, o quanto vale a pena viver, o quanto nós estamos aqui, a gente tem que continuar. Tá difícil, tá, mas a gente precisa continuar. Né? Então, são maneiras que a gente pode conectar com a pessoa a importância, a valorização da vida. O que é importante, o que faz sentido, que é muito mais. E também fazer a pessoa pensar, e a gente vai trabalhando muito nisso, de que se o que hoje tem gerado essa dor, o que a gente pode fazer para melhorar? Muitas vezes o que se pode fazer e se pode fazer é aquilo que eu falei anteriormente agora no início do programa. A pessoa, ela por orgulho, por traços de personalidade, ela não quer ceder, ela quer se manter ali porque acredita que ela pode fazer tudo sozinha e que é culpa do outro, que é responsabilidade do outro, e ela não se permite. Quando a pessoa se disponibiliza para olhar, para recomeçar, vamos acertar, vamos fazer diferente, vamos tentar, vamos mudar o nosso olhar. Quando isso acontece, começa a acabar com a dor. Por quê? Porque eu me disponibilizo a fazer, eu me disponibilizo a tentar. A vida, ela é feita disso. Errar, nós todos erramos. Mas alguns seres humanos, mas alguns de nós ainda acham que é somente o outro que erra. Eu nunca erro. Eu faço tudo certo, porque eu sempre fiz certo. Eu sou sempre certo. Será? Quando eu já estou fazendo isso, eu já estou errando. Porque não existe nenhum de nós perfeito. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta, nessa terra, que nunca tenha errado e que não vai errar. E aí, como eu falo assim, como eu já falei, né? E às vezes eu comento. Aí eu julgo o outro, o pecado do outro, simplesmente porque ele peca num pecado diferente do meu. Porque o pecado dele é mais grave que o meu. Porque o erro dele é mais grave que o meu. O meu nem é, né? Porque o meu é bem pequenininho. O meu não tem problema, não. O ruim é o erro do outro, o pecado do outro. Não, gente. Todos nós erramos. E a gente precisa, não é, querer mudar, fazer diferente, se proporcionar, se permitir viver de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma a olhar a importância da vida. Deixa eu tirar uma outra cartinha aqui, vamos ver o que vai sair, que pergunta, né? Vamos ver o que nos diz. Como anda a sua autoestima? Olha só que pergunta interessante, né? Como que anda a sua autoestima? Autoestima é algo que liga muito também, não é, com essas questões de fazer a pessoa perder o brilho, o olhar, né, com uma alegria para a vida. Porque quando eu me sinto tão pequeno, quando a minha estima por mim mesmo é tão baixa, ou até não existe, quase que não existe, eu começo a achar que o outro não pode me amar, que o outro não pode gostar de mim, que o outro não se importa comigo. Porque se nem mesmo eu consigo ter amor por mim, ter estima e ter valorização sobre mim ou a meu respeito, para comigo, como é que o outro vai ter? Eu não acredito nisso. Então eu acredito que o outro nunca gostou, não gosta, não me ama, não me dá valor, não me dá importância, não me prioriza, não me valoriza, tudo isso. Todas essas coisas. Eu acredito realmente nisso. Porque até mesmo eu comigo não estou lá tão bem, né? Então a autoestima é algo, é um ponto que é um dos altos, né? Que muito afeta a maneira como eu valorizo a vida. É importante a gente resgatar, a gente se amar, a gente se gostar, a gente se valorizar. Eu tenho valor, nós temos valor. Deus nos fez únicos, exclusivos, importantes, especiais. Ele não fez nenhuma réplica, ele não fez nenhuma pessoa igual a outra. Esse aqui eu gostei tanto desse aqui, ficou tão perfeito que eu vou fazer um outro igual. Não, ele não fez. Então a gente precisa, não é, olhar para nós com amor também, com valorização, não é, ter um coração perdoador, amoroso comigo e com o outro, porque muitas vezes nós mesmos, nós não nos perdoamos, nós não nos amamos, e o perdão é algo que a gente precisa aprender precisa desenvolver, precisa buscar, precisa aprender a trazer para nós, estar na nossa vida.
Porque se eu não consigo ter esse coração perdoador, eu não vou ser perdoado por ninguém. Eu preciso perdoar o outro. É muito mais leve, o fardo se torna muito mais leve. É tirar um peso, né? Na verdade, é tirar o fardo de cima de nós e colocar em outro lugar, deixar ali um lugar que eu não vou precisar estar carregando pedras. Eu não preciso estar carregando peso, bagagem, volume, malas, coisas que não são necessárias na minha vida, que não vão acrescentar e que não vão me em nada. Não é? Então, a importância disso, do valorizar. Então, a autoestima é um ponto muito significativo que a gente precisa resgatar. E aí eu te pergunto, como que está a tua autoestima? Se tu pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a tua autoestima, qual a nota que tu daria? Qual a nota seria? Não precisa compartilhar, não precisa me contar, não precisa dizer nada, não precisa nem falar para ninguém se não quiser, mas fala para ti mesmo. Pensa, compartilha contigo, faz essa reflexão. Qual a nota eu daria para mim? Como está a minha autoestima? De 0 a 10 ela está quanto? Isso é muito importante, porque a autoestima, a partir da autoestima, quando a gente reconhece, quando a gente se valoriza, quando a gente sabe que nós somos especiais, que nós precisamos, não é, cuidar de nós, que nós precisamos estar atento, e esse cuidado é, como eu sempre falo, físico, mental, emocional, espiritual, é um todo. A gente precisa estar em equilíbrio, ter um amor equilibrado, não é? Às vezes a pessoa ela está com a autoestima tão baixa, ela está tão carente afetivamente, ela tem dependência emocional, ela tem carência afetiva, baixa autoestima, então ela busca excessivamente o amor, e aí ela vai buscar, mas ela não encontra, sabe por quê? Não que ela não encontra, o amor está ali, ela está sendo amada, ele está sendo amado, mas ele não enxerga, ele não visualiza, a pessoa não vê. Por que a pessoa não vê? Porque a pessoa tem uma percepção distorcida, ela não consegue ver, aí como eu disse, ela não se sente. Essa pessoa não vai se sentir amada, não vai se sentir importante, não vai se sentir priorizada, não vai se sentir como especial para as pessoas ou para a pessoa que ela quer. Para as pessoas, para a família, para o cônjuge, para os filhos, enfim, não vai se sentir. Por quê? Porque ela está com a sua baixa autoestima, e aí tem essa percepção distorcida. E aí ela não consegue encontrar, ela não se sente amada. Por quê? Ela está recebendo, mas ela não vê, ela não enxerga, porque ela traçou, ela desenhou, ela criou um único jeito que é o amor. E se não for encaixado naquele tamanho, naquela caixinha, naquele retângulo, não é amor, não é afeto. E aí fica difícil porque ela não vai encontrar, porque cada um de nós, e isso eu já falei, a gente já até fiz programa, acho que foi no mês de junho, sobre as linguagens de amor, não é? Que cada um de nós expressa o seu afeto, o seu amor de uma maneira diferente. E não é porque a outra pessoa expressa para mim de um jeito que não é o meu, que ela não está me amando. Eu preciso entender, por isso da importância da gente conhecer. Quando eu conheço, quando eu sei, quando eu olho para o meu cônjuge, para os meus filhos, para minha família, para os meus pais, para os meus amigos, identifico e olho e busco saber qual é a linguagem de amor deles, eu consigo ver e fazer a leitura e receber o amor deles. Porque se eu acho que o amor tem que ser expresso de todas as outras pessoas por mim, só do jeito que eu faço isso, eu não vou nunca me sentir amado. Então, quando eu sei, essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está dizendo eu te amo, essa pessoa está me amando, essa pessoa está me valorizando, essa pessoa está dizendo que eu sou especial para ela. Mas eu preciso entender essa linguagem, porque se eu não entender, eu vou achar que não, que essa pessoa nunca faz nada porque ela nunca me ama, porque ele nunca me ama, ou porque nunca me amou. Entende? Então, o quanto que a autoestima, baixa autoestima, ela vai interferir, né, em mim, porque eu mesma não vou ter essa apreciação, essa estima por mim. Eu não vou conseguir me relacionar bem com o outro, porque eu nunca vou achar que o outro tem isso por mim, porque se nem mesmo eu tenho. E aí vai afetar todo um contexto de vida. Eu vou ficar infeliz, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrado, eu vou achar que a vida não tem sentido. E aí eu vou olhar para os problemas com uma lente de aumento imensa, gigante. E aí tudo se torna uma bola de neve. Porque eu começo a ver tudo do negativo,
não é? Eu não consigo ter as lentes, eu não consigo limpar as minhas lentes, eu não consigo olhar com um foco positivo. Então, se a gente começa a pensar, vocês percebem o quanto que uma coisa puxa a outra? E aí, para finalizar aqui, eu vou tirar uma outra cartinha para ver o que pergunta que fala aqui, que pergunta que apareceu para nós. E essa cartinha diz assim, ó, você já passou por alguma situação que achou que não conseguiria suportar? Qual? E aí vem bem de acordo, né, com o que eu falei mais no início do programa. Qual situação que achou que não ia suportar? Mas suportou, porque está aqui, né? Está fazendo essa pergunta para ti, está ouvindo eu te perguntar, então, porque suportou. Qual foi? Se a gente suportou, a gente pode suportar mais essa. E melhor, não só suportar. Eu não diria só suportar, mas eu diria assim, eu posso fazer diferente. Eu não preciso só suportar, eu não tenho que fugir da situação. Claro que eu também, eu sou um ser humano, igual todos vocês. Passo por momentos difíceis? Como passo? Mas, e muitas vezes, a minha vontade, e eu falo sinceramente, era assim, se eu pudesse fazer assim, um estalar de dedos e sair daqui, do lugar difícil, da situação, do problema, e ser teletransportado, né? Igual o desenho. Lá para outro momento, lá na frente, melhor, feliz, bem, tudo maravilhoso. Eu gostaria que acontecesse assim, mas não é assim que é a vida. Não tem como. Então, a gente tem que continuar, segue na jornada. Vai apreciando o que de bom tem na jornada. Porque mesmo no momento difícil, tem coisas boas nessa jornada. E a felicidade não é chegar no final, não é só lá no final, é durante a jornada. Então, assim, a gente tem que seguir a jornada e ir aprendendo, vivendo cada dia e avançar. Porque se eu ficar parado, eu fico no meio do furacão, no meio do problema. Então, eu tenho que seguir, avançar. O que eu posso fazer? Eu vou me ajudar, eu vou melhorar, eu vou tentar, eu vou falar sobre isso, eu vou buscar ajuda, eu vou tentar fazer diferente, eu quero que dê certo, eu quero ficar bem. Não é simplesmente trocar. Hoje nós vivemos uma geração de que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas não querem enfrentar a situação e consertar as coisas. Quando tem problema, o que a gente faz? Joga fora. Quando tem problema, não quero mais, quebrou, joga fora. Não conserta. Não quer consertar. As outras gerações, se a gente parar e olhar, tinham problemas também, mas suportavam as coisas e estavam juntos para consertar os problemas, as dificuldades, não simplesmente jogar fora. Eu não gostei, troca de roupa. Troca, igual trocar de roupa, troca a camisa, troca a calça, troca... Não é só trocar. Eu vou sempre chegar no mesmo, eu vou trocar e vou andar um pouquinho e vou chegar de novo no mesmo problema. Por quê? Porque eu não aprendi, porque eu não avancei nessa lição, porque eu não continuei a jornada. E aí não adianta. Então a gente tem que seguir, a gente tem que enfrentar. Se eu já suportei lá atrás, eu posso suportar agora, aprendendo, olhando, buscando ajuda. Não tem problema, não é feio. Tendo transparência, princípio de transparência. Quer restaurar algo na tua vida? Um dos princípios da restauração é a transparência. É eu reconhecer, eu preciso de você. Eu preciso de ajuda. Você é muito importante. Eu quero melhorar. Eu quero mudar. Vamos fazer junto. Vamos mudar. Vamos caminhar junto. Transparência, a gente falar. Agora, para isso, nós precisamos estar disponíveis. Porque só eu ficar imerso, não é, na minha dor, com isolamento emocional, com isolamento social, não vai ajudar. Não existe mágica. A gente precisa enfrentar e a gente precisa lembrar que a gente já suportou e que a gente pode, que a gente vai fazer diferente. A gente vai reescrever, a gente vai recomeçar, a gente vai começar um novo ciclo na nossa vida. Então, né, hoje começando essa campanha, esses programas sobre a campanha, né, vamos ver aqui se tem alguém que tenha enviado alguma mensagem. Não, o pessoal só está na audiência, só em sintonia, ninguém deixou mensagem, né, nem perguntas. Mas, né, te convido a estar no próximo sábado conosco, né, aqui em sintonia, onde eu vou estar trazendo outras contribuições, falando sobre a importância da valorização da vida, do que nós podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam de ajuda e que nós possamos ajudar as pessoas que estão próximas a nós, a nossa família, que a gente quer sim que a mudança e tudo comece primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família, que nós sempre sejamos canal de bênção e começando sempre pela nossa casa, sempre pela nossa família, não é? Mas que a gente também lembre de cuidar de nós mesmos, porque a gente precisa cuidar
de nós. Se eu não cuido de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro. Se eu não me ajudo, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então eu preciso estar bem, eu preciso estar cuidando de mim, eu preciso olhar para as minhas necessidades, para as minhas dores, cuidar da minha saúde mental, física, emocional, espiritual, e assim eu vou conseguir ter forças para mudar as minhas atitudes, para ser uma pessoa melhor, para ter um coração melhor, para ter mais docilidade na nossa vida, na minha vida, e poder ajudar aquele que precisa. Porque eu acredito que se eu estou neste lugar, nesta situação, ao lado dessa pessoa, dessas pessoas, ou nesse grupo, ou nessa instituição, enfim, é porque eu deveria estar ali. Ali é o lugar que eu devo estar, não é outro lugar. Deus não erra, eu acho que Deus se enganou. Acho que Deus se equivocou, Ele se esqueceu, Ele se perdeu na hora e me deixou aqui, por engano. Não, Deus nunca se engana, Deus não se atrapalha, Ele vê todas as coisas e todas as coisas têm um propósito, né? Então, e se tem propósito, tem vitória. Então que a gente possa acreditar nisso e fazer aquilo que nos compete, aquilo que depende de nós. O que não depende de nós, Ele vai entrar com a providência. Mas o que depende de nós, o que compete a você fazer, a gente precisa fazer. Tá certo? Deus abençoe vocês. Um forte abraço a todos. E continue na sintonia. Vem aí o programa dos adolescentes, né? Conectados, né? Adolescentes conectados. E continue na sintonia, que é um programa bênção também. Eu gosto de ouvi-los, tá certo? Então, até o próximo sábado. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E, se Deus nos abençoar, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou caminhar, tu és a direção.